Vou seguir os passos do Senhor. Vou ser dócil ao Espírito. Entregar em suas mãos. Entregar em suas mãos. Vou mudar os meus caminhos. Vou mudar os meus caminhos. Saber que Ele é melhor. E saber que Ele é melhor. Vou ser dócil ao Espírito. Vou ser dócil ao Espírito. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, e tudo será criado, e com renovareis a face da terra. tocar Oremos, ó meu Deus, que ser, instruísse os corações de vossos fluir em fiéis, mim. com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos completamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos. Eu me chamo Sérgio Henrique, faço parte do grupo de oração Arcanjos do Senhor, fruto deste grupo de oração Turíbulo do Senhor, aonde lá estou servindo no Ministério de Música e Arte, Ministério para as Pregações, e junto com a minha esposa estou coordenando agora, nesse perante 2 anos, o Ministério para as Famílias. Tenho 2 filhos maravilhosos, Gabriel Tobias e Maria Gabriele, e a minha esposa mais linda do mundo, Daiane Vitória. E nesta noite, como foi falado no início, nós vamos falar de qual tema? Vocês já esqueceram? Perdão e cura interior. Aí eu pergunto a vocês, o que é Deus para você? O que é Deus? Defina Deus em uma palavra. Vai lá, vê se vocês conseguem. Bora, eu quero a participação de vocês. Amor. Mas, só amor. Paz, tranquilidade. E só tem uma irmãzinha aqui que sabe o que é Deus. Eita. Bora, meu povo. O que é Deus para você? Para mim Ele é meu tudo, é meu eterno, é meu rei, meu salvador. É bondade, é puro. Perdão. É o que mais? Misericórdia, é misericordioso. É lindo, maravilhoso. O homem mais belo desta terra. Poderoso. É tudo isso, né? Aí eu gostaria que vocês abrissem a passagem de vocês para que vocês entendam um pouco mais sobre este tema. No primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Vocês estão sabendo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Amém? Estudo bíblico. Vou ler para vocês aqui. Quem não trouxe a Bíblia, você vai criar vergonha na cara e trazer no próximo seminário de vida. A Bíblia é a palavra de Deus no meio desta terra. Quem não dá com a palavra de Deus, não anda com Deus. Então, sempre ande com sua palavra. Sempre ande com a Bíblia. Cristão que não leva a Bíblia, não é cristão. Sinto muito dizer. Aquele que não escuta, não lê e não medita a palavra de Deus, sinto muito dizer, mas está distante de Deus. Então, sempre ande com a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27, desculpem. Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus Ele criou o homem e a mulher. Palavra do Senhor. Olha para a pessoa do outro lado agora novamente. Você
é imagem e semelhança de Deus. Por isso, todas as palavras que foram faladas, você tem que ser. Não é não? A primeira palavra que a irmãzinha falou aqui foi qual? Amor. Deus é amor, não é não? Deus nos criou em imagem e semelhança dele mesmo. E se ele nos criou sua imagem e semelhança, nós devemos olhar para o irmão também conforme nós olhamos para nós mesmos, não é não? O nosso olhar para o irmão tem que ser um olhar de amor. Nós temos que olhar para o irmão e reconhecer que Cristo, que Deus, está lá dentro dele. Para que nós podemos compreender um pouco mais sobre este tema de perdão e cura interior, precisamos entender que nós devemos perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa. Nós somos imagem e semelhança dele, nós somos criados à sua própria imagem e semelhança. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, então nós devemos ser conforme Deus é. Não é não? Se Deus é amor, então eu também tenho que ser amor. Se Deus é misericordioso, eu também tenho que ser misericordioso. Se Deus é santo, eu também tenho que ser santo. Nós estamos buscando essa santidade vindo para esse seminário de vida. Não é uma experiência nova para vocês? Eu digo que participei de vários seminários de vidas. Faço parte do grupo de oração, já está com uns 13 a 14 anos, não lembro muito bem. E no meu primeiro seminário de vida, eu nunca tinha experimentado aquilo que eu estava experimentando naquele seminário de vida. Foram 9 dias sequencial, assim, de segunda a domingo. Segunda a domingo, oh meu Deus. De segunda a quarta-feira, um momento, digamos assim, o ápice da minha vida. Porque eu estava caminhando e reconhecendo que eu precisava mudar inteiramente o meu modo de viver. Do modo que eu conhecia a Deus, eu vi que estava totalmente errado. Por quê? Porque eu não era misericordioso. Eu não tinha misericórdia das pessoas que erravam comigo. Eu não tinha paciência de explicar 2 vezes a mesma coisa para uma pessoa. Eu explicava um, não entendeu, esse por te vira. Eu me zangava muito fácil. Como diz os mais antigos, eu tinha o zangador raso. Qualquer palavra que não me convia, eu já ficava zangado com aquela pessoa ali, para mim já era. E eu comecei a ver que eu tinha que caminhar conforme eu fui criado. Como o Gênesis está bem claramente dizendo. Bem no início, na geração do mundo, na criação da humanidade, Deus criou o homem e a mulher com sua imagem e semelhança. Então nós devemos ser essa imagem e semelhança de Deus aqui nesta terra. Devemos caminhar conforme o querer dele. Devemos andar conforme ele viveu. Todo mundo aqui conhece a história de Caim e Abel, não conhece? Sim ou não? Sim. A Minazinha não conhece não, vou contar para ti então. Fica ligada. Caim e Abel eram irmãos. Caim era agricultor e Abel era agricultor e Caim cuidava de ovelhas, bois e essas coisas. Um certo dia, os dois foram levar suas ofertas à presença de Deus. E quando ele chegou lá, Deus se agradou da oferta de Abel. E Caim, zangado, fez o quê? Matou seu irmão, seu próprio irmão. Por quê? Porque ele viu que Deus se agradou da oferenda de Abel. E não se agradou, digamos assim, no momento da oferenda que ele tinha apresentado. Eu pergunto a vocês, quantas e quantas vezes
Vocês já sentiram o ciúme das bênçãos do irmão do lado? Quantas e quantas vezes você já se perguntou assim: não vai nem para a igreja e está aí, ó, cheio da bênção, e vai uma vez na missa e olha lá. E eu que estou aqui no pendeiro todo dia indo para a missa, toda vez para o seminário de vida, e no sofrimento total. Vocês já passaram por isso? Se não, prepare o coração para não passar, porque eu passei. Eu caminhava sempre. Quando eu comecei no meu primeiro acampamento de jovem, que eu fiz sair de lá com fogo danado e cheio de canterere, e comecei a ver as dificuldades em minha casa. E comecei a sentir ciúme das coisas do outro. E com isso eu mesmo fui sentindo raiva do irmão sem ele fazer nada comigo. E quando um pregador chegou no meu grupo de oração e falou que era preciso a gente perdoar o irmão por muitas vezes que ele não fez nem nada conosco, a gente sentiu raiva só de olhar para o irmão. Só de olhar para ele. E depois dessa pregação, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: eu olhava para ti, eu tinha raiva de ti. Eu, Ave Maria, tu nem conhecia comigo. E eu fiquei assim: rapaz, pô, não era a mesma coisa que eu pensava de ti? Por quê? Porque eu via que a oferta que ele entregou a Deus foi mais agradável do que a minha. Porque ele estava entregando tudo o que ele tinha. Eu estava entregando só metade a Deus. Então, precisamos reconhecer que há um tempo da bênção em nossa vida e há tempo na bênção do irmão. Por que eu estou falando isso? Porque por muitas vezes você sente raiva de alguém sem ela mesma ter feito nada com você. E isso vai agravando um sentimento de rancor em seu coração por esta pessoa. E hoje, você vai sair daqui sem lembrar nem um momento dessa pessoa. Você vai olhar para ela e você não vai sentir mais nada, porque você vai sair daqui curado. Amém? Olha para a pessoa do teu lado aí e diga assim: você foi escolhido por Deus. Por isso, as bênçãos que caem sobre você também caem sobre mim. Por isso, vamos juntos caminhar em busca da nossa santidade. Amém? E continuando a história de Caim, para que você, não podemos entrar agora no primeiro tópicozinho da nossa pregação. Com isso, Deus o amaldiçoou, para que andasse pela terra amaldiçoado. Meus irmãos, se ele tivesse reconhecido a graça que seu irmão tivesse, digamos assim, o amor que tivesse por Deus, tivesse pelo mesmo por seu irmão, isso não teria acontecido. Não teria entrado no mundo o pecado da morte. Vocês já viram falar, por mundo vocês falam, né, que o salário do pecado é o quê? É a morte. E lá do início, Deus sempre quis mostrar para nós, desde da expulsão de Adão e Eva do paraíso, que há um momento que nós precisamos ter um reconciliamento com Deus. Porque lá no início, se Adão e Eva, mesmo que ele tivesse comido a fruta proibida, mas se ele tivesse pedido perdão a Deus por ter comido aquela fruta, eu tinha certeza que Deus tinha perdoado. Tinha ou não tinha? Mas o que foi que Adão e Eva fizeram? Eita, povo. Resolveram se esconder. E lá vai Deus. Ei, Adão. Ei, Eva. Cadê tu? E por muitas vezes Deus dá desta mesma forma te chamando pelo nome e você está escondido. E o primeiro tópicozinho do tema da pregação é o reconciliamento com Deus. Precisamos nos reconciliar com Deus. Precisamos dizer
Senhor, me perdoa. Por muitas vezes que eu falei que a culpa era tua, mas sendo que a culpa era minha. Vocês já fizeram isso? Se não fizeram, bora fazer. É muito bom. Quantas e quantas vezes você já não faltou à missa por uma coisa banal? Quantas e quantas vezes você já não faltou no seminário de vida por imprevisto que chegou? Quantas e quantas vezes já não deixamos de fazer a nossa oração diária porque nós estamos cansados, fadigados? Quantas e quantas vezes rezamos o texto pela metade porque outra metade a gente dormiu? Quantas e quantas vezes a gente deixou a nossa Bíblia aberta em nossa casa no Salmo 90? Quantas e quantas vezes? E no momento que acontece, digamos assim, algumas desgraças em nossas vidas, a primeira coisa que a gente fala: por que Deus? Já começamos a jogar a culpa em quem? Em Deus. Então precisamos nos reconciliar com Deus. Dizer: Senhor, perdão pelas vezes que eu errei e coloquei a culpa em Ti. Perdão, Senhor, por tantas vezes que eu faltei contigo e algo de ruim aconteceu em minha vida e eu coloquei a culpa em Ti. Precisamos pedir este perdão. Porque não foi Deus que errou. Fomos nós. Às vezes nós somos que nem Adão e Eva, que nem Caim. Não reconhecemos as nossas faltas e colocamos a culpa em Deus. Amém? O segundo é perdoar a si mesmo. Como assim perdoar a si mesmo? Vocês já viram pessoas mutiladas no braço? Vocês já viram? Eu acompanhei uma jovem que ela se cortava todos os dias no braço. E eu comecei a perguntar para ela por que ela fazia aquilo. Ela falou: eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto do jeito que eu sou. A primeira coisa que a mãe dela fez foi falar: menino, tu tá ficando doida. Vou te levar no psiquiatra. Psicólogo. Encheu a menina de remédio. E eu falei assim: irmãzinha, diga para ela vir para a igreja, para o louvor. Diga para ela ir para o seminário de vida. Pelo menos um dia. E ela começou a ir. Está me arrupiando. E no momento que nós estávamos lá em oração, ela foi correndo até a minha esposa, abraçou ela e olhou assim: tia Dai, eu estou sentindo uma vontade tão grande de me perdoar, mas não sei como. Porque a minha vida é tão difícil. Minha mãe disse que a culpada da desgraça que está acontecendo na minha casa é culpa minha. Ela disse para o meu pai ter se separado, a culpa era minha. E ela também me falou que por muitas vezes tentou me abortar. Aí a minha esposa me falou, eu falei: então é por isso que todos os dias ela se mutila. Todos os dias colocava a culpa nela mesmo, pelas coisas que estão acontecendo de ruim na casa dela. E eu falei para ela: minha filha amada, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Se perdoe. Carregue em seu coração o amor de Deus e mostre para sua mãe que há algo novo. Porque se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na vida, na sua vida e na vida da sua mãe. Porque Deus tem algo diferente para você. Se ame da forma que você é. Voltando lá no livro de Gênesis, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então você é imagem e semelhança do amor de Deus. Você é imagem e semelhança da misericórdia de Deus. Você é imagem e semelhança
da piedade de Deus. E ela começou a caminhar no grupo de oração. E no ano passado ela teve que se afastar porque foi morar em outra cidade. Mas ela disse que depois daquele momento de oração, depois que ela reconheceu o amor de Deus em sua vida, depois que ela se perdoou, ela viu uma diferença enorme na sua vida e na vida dos seus familiares. Então bata no seu peito e diga assim: a mudança, diga, a mudança começa em mim. Por isso, eu tenho que mudar. Eu tenho que me perdoar. Eu não sou um pobre coitado. Eu sou um filho amado por Deus. Amém? Agora chegou o tópico mais difícil. Qual é? Perdoar o outro. Perdoar o outro. Se perdoar a si mesmo é difícil, imagina perdoar o irmão, não é não? Quem já não passou por uma raiva tão grande que você não quer nem olhar para a cara do irmão, diga eu. Eu diga bem forte, eu. Para mim, dar continuidade. O meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Eu não tive a figura paterna em casa. E por onde eu andava, eu só falava que meu pai era mulherengo. Só detonava meu pai. E com isso eu fui criando o quê? Um nojo do meu pai. Assim, Deus me livre, não ter um pai desse. E no ano de 2014, o meu pai sofreu um acidente na cidade onde ele morava, em Bom Jesus do Piauí. E lá, nesse acidente, ele ficou internado. E eu fui para um retiro de oração. E quando eu cheguei neste retiro de oração, o Antônio José começou a ministrar um momento de oração. Ele começou a proclamar que tinha uma pessoa lá que precisava perdoar o seu pai para que assim ele pudesse sobreviver. Meus irmãos, eu caí numa lágrima tão grande. Vocês já viram aqueles meninos quando cai rala o joelho? Aqui fica... Pô, eu estava do mesmo jeito. Mas eu senti no meu coração que a culpa não era minha. Ele que tinha que vir pedir perdão para mim. Porque quem errou foi ele, não fui eu. E eu continuei com o meu coração fechado, sem querer perdoar o meu pai. E o Antônio Zé continuou falando. Se tu não perdoar, teu pai não vai sobreviver, não. Eu saí desse retiro de oração, abracei minha mãe, pedi perdão por todas as coisas que eu tinha falado com ela, momentos ruins que eu tinha passado por ela, pedi perdão por tudo. Falei para o meu pai, quer dizer, falei para a mãe, eu falei assim, mãe, vou lá no hospital visitar meu pai. Você acreditou que a mãe falou? Deixa aquele traste morrer. Aí eu fui falar para ela tudo que o homem tinha falado lá, o Antônio Zé tinha falado no momento de oração. Ela começou a chorar e falou, vamos embora lá. Eu fui nesse hospital. Quando eu cheguei lá, meu pai estava com a segunda esposa dele lá no quarto. Eu entrei com a minha mãe. A segunda esposa dele me odiava de coração, que quando eu entrei ela já saiu logo. Eu só falei assim, Deus te acompanhe. Eu entrei no quarto, olhei para meu pai lá encamado, ele olhou assim para mim e começou a chorar. E eu falei assim, meu pai, eu vim aqui só para lhe pedir perdão. E ele caiu em lágrimas e falou, meu filho, eu que tenho que te pedir perdão. E lá nós começamos a um falar, pedir perdão para o outro. E com isso, o meu pai passou por uma cirurgia, saiu dessa cirurgia,
teve uma recuperação maravilhosa. Ele morava em Bom Jesus do Piauí, largou a mulher lá, não sei porquê, e veio morar em Teresina. E hoje eu digo a vocês, do período que eu passei longe do meu pai, eu estou me aproximando agora. E todas as vezes que ele vai viajar, ele manda mensagem ou então liga e fala assim: filho, ore por mim que eu estou viajando agora. Isso tudo porque eu decidi perdoar o meu pai. Foi difícil todas as coisas que ele fez comigo? Foi. Foi difícil todos os dias dos pais que eu tinha que ir para a escola e meu tio tinha que representar meu pai? Foi. Foi difícil todas as reuniões que tinha para os pais. Eu tinha que explicar para a minha professora que meu pai não poderia ir, nem minha mãe poderia ir porque ela estava trabalhando. Foi. Foi doloroso falar para os outros que não tinham pai? Era doloroso. Era ruim quando algum amiguinho meu falava assim: ah, tu não tem pai? Foi doloroso, era doído. Mas tudo isso foi um processo em minha vida, que eu posso dizer para vocês, que hoje eu passei por ela, para demonstrar para a minha família que há um Deus maior, que há um Deus que tudo pode, e que através de mim, que através da minha decisão, através de uma escolha que eu tomei, tudo em minha vida pode se mudar. Então digo a vocês que através de uma decisão que vocês possam tomar, tudo em sua vida pode mudar. Para que vocês entendam um pouco, a família do meu pai é toda da Candomblé. E eles não acreditam em Deus. Minha avó só falava assim: reza aí para eles, teu Deus aí para ele salvar teu pai. Quando eu chegava para falar com o pai no hospital, ele falava assim: a mãe ainda está cuidando de mim. Mas olha o que Deus falou: teu pai só será salvo, só vai sair de lá se tu perdoar ele. Então o perdão é algo, digamos assim, sobrenatural. E veja que na Bíblia, Jesus sempre falava que nós precisamos sempre perdoar o irmão. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vai relatar, para quem não trouxe, ou para quem trouxe a Bíblia, não precisa nem abrir, não, só anota aí, vocês lerem em casa. Capítulo 18, versículo 21 ao 35. Vai relatar lá que Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar as faltas do irmão contra mim? Até 7? Uma vez por semana? E Jesus fala: não, até 70 vezes 7. Quando me falaram esta passagem, eu fiz a soma. Por quê? Eu era orgulhoso. Vou perdoar a pessoa até esse nível aqui. Depois que passar daqui, já era. E quando eu fui aprofundando cada vez mais na Bíblia, e fui vendo que para os judeus, até 70 vezes 7 era infinita vezes. Infinita. O quanto for necessário, você tem que perdoar. Até a sua morte. Até que você vá para o abraço do Pai. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? Sim ou não? Vocês rezam assim rapidamente ou vocês já passaram para ver cada palavra que é dita na oração do Pai Nosso? Não tem uma pazinha que fala assim: Senhor, perdoai as minhas faltas, assim como eu perdoo meu irmão. Se você está pedindo para Deus perdoar a tua falta, da mesma forma que você perdoa o irmão e você não perdoa, meu filho, ele não vai perdoar não. Então precisamos perdoar. E cientificamente falando, o perdão
ele causa muitas dores em nosso corpo, já entrando na parte da cura. Fisicamente falando, ele vai causar aumento de pressão sanguínea, insônia, estresse, depressão. Tudo isso por causa da falta de perdão. Dores abdominais. Vai nos causar muitos males. Muitos males. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você vai começar a tomar remédio da pressão. E com isso, vai alterar várias outras taxas na sua saúde. Então é preciso, meus irmãos, nós perdoarmos. E esse processo de perdão, posso dizer para vocês, que é um processo que vai nos levar ao céu. Porque nós estamos aí, digamos assim, quando nós perdoamos o irmão com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nós estamos praticando o amor de Deus nesta terra. Quando nós começamos a perdoar, nós estamos tirando todas essas males que estão dentro do nosso corpo. Quando nós começamos a perdoar, o nosso sono à noite é mais leve, é mais suave, você não tem preocupação com as coisas. Quando nós começamos a perdoar, nós começamos a sentir o nosso corpo cada vez mais leve. Conseguimos amar ao irmão com todo o coração. Então é preciso esse perdão em nossa vida. Como nós cantamos no início, pedindo esta cura. Porque para praticar o perdão nós precisamos ter curado inteiramente das nossas dores, das nossas fadigas, das palavras ruins que falaram contra a gente, das coisas que aconteceram em nossa vida. Por muitas vezes que nós falamos que nós não somos nada. Por muitas vezes que nós nos condenamos. Por isso eu convido a você agora a ficar de pé. Porque se você ficar sentado, vocês vão dormir. E nós vamos praticar um momento de cura em nossa vida agora, neste momento. Nós vamos fazer uma cura espiritual, renunciando todos os nossos pecados, renunciando todas as nossas faltas. Nós vamos fazer uma cura emocional, tirando todo o trauma, toda a mágoa, todo o rancor. Nós vamos também fazer um momento de cura corporal, tirando todas as dores que possam estar alojadas em nossa vida, tirando todas as dores que possam estar alojadas em nossas costas pelos fardos pesados que nós carregamos pela falta do perdão. Por isso, feche os teus olhos. E peço para que meus irmãos, servos do grupo de oração Tribunal do Senhor, possam intensificar as suas orações em línguas. E você que está participando desse seminário de vida, vai dizendo assim comigo: meu Senhor, peço perdão por todas as coisas que aconteceu em minha vida. Por isso, Senhor, cura. Me cura, Senhor. Peço perdão pelos pecados cometidos. Te peço perdão, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura
todas as feridas, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. erga teus braços pro alto e vamos erguer agora um grande clamor em oração.